Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar então Chat Position. Excepcionalmente na segunda-feira, hoje dia 18 de maio, são exatamente 18 horas. E aqui eu substituo o Stormer, ok? Era para ele apresentar hoje o chat. Houve um evento, ele não pôde participar. Eu vou seguir a minha rotina, a maneira que eu usualmente trago conteúdo. Vamos iniciar então do Chat Position e eu trabalho com a seguinte metodologia. Eu faço duas partes. A primeira parte eu trago os destaques, os movimentos principais mercados, e a segunda parte eu coloco a minha pessoa à disposição de vocês para resposta de perguntas. Então quem está acompanhando ao vivo e quiser interagir comigo, chat logo à esquerda é o lugar apropriado para isso, certo? Então sejam aí todos muito bem-vindos. Acredito que o som e a imagem estão ok, de fato estão, então aí eu posso iniciar. Então, eu não gosto muito de fazer chat push na segunda-feira, porque automaticamente a gente acaba tomando como base o movimento da semana que está iniciando, né? É como comentar um gráfico diário com a informação do novo dia que segue. Então eu vou tomar o máximo de cuidado para não levar a informação dessa semana que já começou, né, em queda, não levar ela em consideração e fazer a avaliação mais imparcial possível, certo? Então muito bem. Semana passada o Ibovespa teve um movimento lateral de 0,17%, ou seja, movimento que em nada contribuiu para o diagnóstico do movimento dos preços. Era uma semana que antecedia, né, o vencimento das opções, que aconteceu hoje, na segunda. E a leitura que a gente tinha no gráfico semanal do Ibov era a seguinte: na semana retrasada, o Ibovespa tocava uma zona de... Opa, deixa eu só fechar isso aqui. Aí. Tocava uma zona de resistência, que é a faixa aqui dos 57.445 até a zona de 58.945. E com esse candle aqui da semana retrasada, um candle de sombra superior, de força vendedora, foi um candle que encontrou a projeção de 161,8% desse pivô de alta aqui, percebam, aqui é a projeção de 161,8%. A partir daquele ponto a expectativa era, se o mercado perder essa mínima, devemos ter algum retorno à média do Ibov. E aparentemente é o que a gente está tendo. Tá? Na semana passada já foi sinalizado isso. Hoje o mercado não só perdeu a mínima da semana passada, como a da semana retrasada. Se nós colocamos as médias, a gente tem aqui no patamar de 55 mil pontos, a média móvel de 9 e a média móvel de 200, né, que são suportes automáticos. Não é um suporte de memória, mas é um patamar de referência. Suporte mesmo no Ibov nós só temos no topo anterior, no gráfico semanal. Suportão lá em 52 mil pontos, 52.465 pontos. É interessante notar que se traçarmos uma retração de Fibo dessa perna de alta, né, naquele patamar de preços acredito que passe a retração de 50%. Entre a retração de 50% e a retração de 61%, nós temos esse suportão, né, que é a cabeça do pivô de alta que deu início a esse movimento direcional que tivemos aí em abril. Além disso, naquele patamar também passa a média móvel de 21. Mas, reitero, antes disso, temos as médias de 200 semanas e a média móvel de 9, para eventualmente segurar o mercado aqui nesse ponto. Esse ponto também é suporte do diário, né? Qual que é a faixa de preço mesmo? É 55 mil pontos. 55 mil pontos é aqui, né? Ó, fundinho anterior, topo anterior. Tá? A resistência consolidada fica então aí na faixa de 57,5 e 58.900. Se colocarmos o FR de 14, não temos nenhuma informação relevante, né? FR não está em zona de sobrevenda mais importante. A zona de sobrevenda do FR de 14 de Ibov fica lá na faixa de 67, 65. Tá?
Bom, o dólar. O dólar futuro semana passada deixou um candle de grande volatilidade, né? Há 2 semanas atrás tivemos o dólar tocando uma zona de suporte importante, que era a média móvel de 21 semanas. Também era uma zona de suporte alicerçada numa simetria de longo prazo, que era essa, né? O mercado fez movimento de queda. Naquele patamar nós tínhamos a retração de 382 desse movimento, não, a retração de 50, a retração de 382 dessa perna mais longa. Então era uma fortíssima zona de suporte, só que o mercado está com grande dificuldade de sair, de se afastar de fato desse patamar. Um ponto importante a ser observado no dólar é 3.127, 3.128 pontos. Acima desse ponto, né, a gente tem a consolidação de um fundo, porque aqui nesse patamar seria um pivô de alta no gráfico diário. Tá? Então, por hora, no semanal, o viés ainda é altista da moeda americana, só passa a ser baixista abaixo de 2.889 pontos. O juro futuro, semana passada, deixou um candle vendedor, né? Não só um candle vendedor, deixa eu dar uma limpada aqui nesse gráfico, que está meio bagunçado, né? Está meio sujo. Pronto. A gente tem o juro futuro marcando um topo abaixo do topo anterior. Tá? E é interessante perceber que esse topo aqui no gráfico semanal acontece depois de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos. Ou seja, será que terminamos esse ciclo de expansão do juro? Né? Já há um indicativo que sim, né? Que é o fato do mercado ter marcado um topo abaixo do topo anterior. Depois de 5 movimentos de alta, como a gente já vem estudando, o mercado costuma vir até o fundo onda 4. Então, se essa aqui de fato for onda 4, o juro perderia essa LTA e buscaria a zona de 12,25. Será que o FR valida a perda dessa LTA? E conforme a gente pode ver aqui no FR de 14, sim, né, o FR já perdeu a sua LTA. Ou seja, o indicativo é que o mercado os preços devem perder a sua linha de tendência de alta. Tá? Não só o FR perdeu a sua LTA, como já houve aqui uma divergência de baixa, né? Ó, topos mais baixos no indicador. E isso corrobora a leitura de 1, 2, 3, 4, 5 movimentos expansivos. Pessoal, o áudio está ok? Eu acredito que sim. Quem está com duplicidade de som provavelmente é porque tem 2 telas abertas. Eu consigo me ouvir aqui perfeitamente, então tá tudo certo. Então o Leandro que disse que está com eco, com eco, Leandro, dá uma olhada se por acaso você não está com 2 páginas da Leandro Stormer aberta, por isso, tá? Porque o som está perfeito. Comentamos o juro, vamos ver agora o mercado americano, Dow Jones, que na semana passada já fez o maior fechamento histórico, né? Percebam que o Dow Jones conseguiu fechar acima dos últimos, mas que coisa séria, acima dos últimos fechamentos, isso na semana passada, né? Essa semana a gente tem o Dow Jones renovando as suas máximas, corroborando então o viés positivo dado por esse fechamento. Dentro de uma leitura de prazo maior, a expectativa é de continuidade do movimento ascendente. Vamos ver se a gente consegue encontrar um canal de alta aqui no Dow Jones, alguma coisa nesse sentido, para a gente traçar algum patamar de objetivo de longo prazo. Perceba que está difícil, né? Não é tão simples casar certinho. Forçando um pouquinho a barra, mas a gente ignora esse sinal aqui, né? Vamos ver um canal de prazo maior. Vamos pegar esse movimento aqui. Vai ser o último. Se não der, olha aí, desistimos. Então tá difícil encontrar um canal de alta objetivo aqui, né? Sem ter que forçar a barra. Embora isso não importe, é só para ter uma noção de onde seria um próximo objetivo do mercado americano. Quando rompe o topo histórico, na realidade não tem objetivo, né? Afinal de contas não tem memória de preço. Commodities, tivemos o vencimento do milho na sexta-feira. Aqui o contrato U já em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas de queda, sem nenhum sinal de reversão. Iniciou a semana em alta, tá? Então possivelmente teremos algum retorno à média, embora esse candle branco que vocês estão vendo aqui é o candle dessa semana, que só termina na sexta. Então tá cedo ainda para a gente tomar uma decisão
em cima de gráfico semanal. Se a gente olha o diário aqui, se a gente se permitir olhar o diário, a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5 movimentos para baixo com divergência de alta. E a LTA do indicador aqui já rompida. Isso coloca em evidência a possibilidade do mercado romper essa LTB dos preços aqui, né? Porque o indicador já rompeu a sua LTB. Mas pelo semanal ainda não há sinal, tá? Apenas para quem é um pouquinho mais ativo que poderia colocar o diário por cá, procurar uma entrada por média móvel de 9 ou indicadores seguidores de tendência assemelhados. O boi, BGI FUT, aqui o gráfico semanal, temos o boi recuando, né, dentro de uma tendência de alta. O objetivo desse recuo fica em R$ 146, que é o fundinho do mês passado. Tá, então o boi aí que trabalha dentro de uma longa tendência de alta, tá, tem objetivo de prazo maior em 180, corrigiu, tá, e ainda tem espaço para corrigir na realidade, né? Mais um pouquinho aqui já pode ficar interessante para uma posição de position. Colocamos agora a leitura dos gráficos setoriais. Começo pelo setor financeiro e FNC. E FNC que rompeu um triângulo simétrico, abriu espaço para o mercado buscar o topo histórico que está em 5.865 e esse é o objetivo, né? Semana passada não mudou a rota, a expectativa ainda é essa. Tá? Vamos ver se a gente consegue traçar aqui um canal de alta de prazo maior. Aqui até dá para deixar esse canalzinho traçado aqui, né? Então tá aí o índice do setor financeiro se movimentando positivamente dentro de uma tendência de alta de longo prazo. O índice do setor setor elétrico encontrou o topo do ano passado, tá? Que era um patamar de preços que esperávamos já que houvesse o toque. A gente descreveu essa maior possibilidade no Visão LS desse mês, tá? Então aqui tem o vídeo para quem quiser assistir. Vídeo não é privado. Esse vídeo é privado, como assim? Tem que descobrir por que está dando isso. Eu vou pegar o link, vou mandar aqui para todo mundo. Por que deu o vídeo não é privado? Eu sempre consegui abrir por ali. Deixa eu ver. Visão LS abriu. Já sei o que houve. Então tá certo, é isso aí mesmo. Tem que pedir para o pessoal enviar para vocês o artigo. Aí tem que entrar no site ali, pessoal. O vídeo está temporariamente fora mesmo. A gente está fazendo umas mudanças e é isso mesmo, tá? Então tem que pedir para ter acesso a esse artigo aqui que eu vou mandar para vocês, tá? Aqui. Só que vocês não vão conseguir assistir o vídeo, tá? Mas eu passo o link e vocês podem assistir. Que é o artigo que a gente escreve com o viés para o mês, tá? Bom, IEX já comentamos, a expectativa é de alguma correção, suporte de verdade fica lá em 28.800, tá? Onde está a média móvel de 200 semanas e a média móvel de 21 que deve andar até aquele patamar com a passagem do tempo. ICOM, que é o índice setor de consumo, rompeu o topo histórico 2 semanas atrás, expectativa de continuidade do movimento, está longe da linha de referência do canal de alta, tá? Não vejo nenhum tipo de sinal negativo, apesar da semana ter iniciado em queda, a não ser que essa semana o índice feche abaixo da antiga resistência rompida, aí sim seria um sinal negativo. IMOB, que é o índice do setor imobiliário, tocando aqui no gráfico semanal a cabeça do pivô, inclusive semana passada deixou um candle comprador, a superação da máxima da semana passada abre espaço para o setor em si produzir movimentos altistas. O objetivo no gráfico semanal ficaria em 630 pontos. Tá? O setor aí que dentro de um prazo maior ainda segue em tendência de baixa, que seria apenas uma correção dentro de uma tendência de baixa de longo prazo. Eu não vi muitos ativos chamando a atenção dentro desse prazo. Eu vou comentar alguns que chamaram a atenção. Ecor 3, que na semana passada perdeu a congestão dada pela mínima do ano passado, buscou a mínima histórica em 8,15, a perda desse patamar dá continuidade ao movimento de queda. Tá? Então, apesar de houver
apesar de ter acontecido o teste de suporte, eu não vejo isso como argumento de compra nesse prazo. Realmente, melhor conduta aqui é ficar de fora para quem está de fora. Goal, semana passada violou a mínima do ano, abre espaço para mais quedas. Não vejo um cenário para venda confortável, até porque logo abaixo a gente já tem a linha de referência desse canal de baixa de prazo maior e também a LTA de longuíssimo prazo. Perceba que é uma LTA que conecta fundo de 95 e 99, então uma LTA de longo prazo. Tá? E pode ser o final dessa correção de prazo maior aí da Goal, né? Se isso aqui for uma onda 1, ABC2, aqui estaria onda 1, 2, 3, 4, 5 da 3, tá? Aqui estaria onda A da 4, B da 4, tá? E a gente estaria muito próximos aí de finalizar a onda 5 da C, né? A, B, C. Será? Esse é um movimento possível. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se isso aqui, se o mercado estiver muito próximo de um fundo de uma onda 4, a gente teria uma onda 5, que romperia até mesmo o topo da 3. Então eu vejo que é um papel que vale a pena observar, mas em cima dessa LTA de prazo maior aqui. Tá? Lojas Renner, tocando a linha de referência desse canal de alta que aí vocês estão vendo. Tá? Se eu coloco o FR de 14, o FR está em níveis estratosféricos, níveis elevados, o papel está agonizando por alguma realização. Tá? Embora quando a gente tem o FR nesses níveis elevados, o FR tende a dar uma descansada e produzir a divergência, né? Só que o preço daria descansada e faria mais um movimento de alta rompendo o topinho anterior. Aí a gente teria divergência. Então, apesar do FR ter tocado essas zonas de sobrevenda de longo prazo, eu espero sim uma correção, mas mais uma perninha de alta para fechar 1, 2, 3, 4, 5. Né? E aqui em 127 seria o alvo desse retângulo, que é o objetivo da LREM 3. E para fechar a MPLU, que há 2 semanas atrás rompeu uma congestão, lembro que a gente já ter falado desse rompimento aqui, né? Que se esse patamar fosse rompido, a gente deveria ter um movimento de alta no ativo, pois se abria uma simetria bastante interessante no papel. Tá? O problema é que o ponto de entrada já passou, né? Então agora o ideal é esperar algum recuo. Qualquer recuo, se a máxima de qualquer semana for superada, aí há algum ponto de entrada que pode ser estudado. Tá? O alvo desse triângulo mais curtinho aqui fica em 46,50. Ok? Eu vou fazer um pequeno intervalo só para separar o vídeo. E na parte 2 eu vou abrir para resposta de perguntas. Então daqui a pouquinho eu estou de volta.